Boa noite a todos. Eu estava falando até para a nossa irmã que eu também havia trocado o tema, eu tinha preparado os brandos e pacíficos, aí depois eu lembrei que era pobres de espíritos, e aí preparei pobres de espíritos. E os aflitos são próximos. É que a Uri preparou 4 bem-aventuranças nos próximos 4 meses, e aí eu fiz uma troca lá. Mas, então o tema da noite de hoje, bem-aventurados os pobres de espíritos. É um tema interessante para a gente começar a estudar, principalmente no começo do ano, primeiro mês. E assim como sendo o primeiro tema da Uri no começo do ano, foi a primeira bem-aventurança que Jesus passou no Sermão do Monte. Então, a bem-aventurados os pobres de espírito foi a primeira bem-aventurança das outras que ele vai passando, que ele colocou lá. E a gente percebe que as bem-aventuranças, se a gente for analisar em todas elas, ela tem um conteúdo profundo para que a gente consiga retirar o conteúdo dali, as informações dali e colocar em prática no nosso dia a dia, e serve como não um manual, mas um propósito para alcançar. Porque sempre quando eu vou estudar, particularmente temas no quesito da parte moral, que o Espiritismo toca em muitos aspectos científicos e outras partes ali, que é mais do lado na parte científica, é um pouco mais tranquilo de estudar. Por quê? O conteúdo é difícil, mas é mais tranquilo porque não afeta aquilo que a gente tem para melhorar, que são as coisas, o lado moral. Então a gente tem muita coisa moral para melhorar, e quando vai estudar sobre isso, toca no nosso calo, toca naquilo que a gente precisa realmente mudar, modificar. Por exemplo, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados, ou então a estudar sobre a afabilidade e a doçura, um tema que quando eu peguei para estudar, muito complexo, não no conteúdo, e sim em absorver aquilo ali e colocar em prática no dia a dia. Então todo o conteúdo que toca no lado moral é difícil botar em prática ele, estudar e botar em prática, porque a gente sempre se cobra. Só que a doutrina, ela vem como ser um consolador. Sendo um consolador, ela traz para que a gente estude e venha colocar em prática aos pouquinhos, no dia a dia. Não nos cobra a ser assim. Pelo contrário, ela nos consola informando, não é perfeito. A gente está no progresso, a gente está no processo de progredir. Portanto, cada etapa a gente vai aprendendo um pouquinho. Então ela nos consola nesse sentido e faz com que a gente queira estudar e principalmente colocar em prática para tentar angariar algumas coisas futuramente. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. A gente trouxe até as 7 bem-aventuranças, que a gente não vai... a primeira, bem-aventurados os pobres de espíritos. Depois, os mansos, porque herdarão a terra. Os aflitos, os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. E todas as bem-aventuranças, ele vem com uma semelhança, a gente pode perceber. Ele fala que a gente tem que ser de um jeito para conseguir algo. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, para todos aqueles que são pobres de espíritos, eles herdarão ou terão a chance de ganhar o reino dos céus. E o que Jesus quis dizer sobre essas bem-aventuranças? O que ele colocou ali? Antes disso, tem só uma observação que a gente colocou aqui, da importância desse Sermão do Monte. Já devem ter ouvido, provavelmente, que Mahatma Gandhi colocou, muitas vezes pessoas que vêm falar sobre o Sermão do Monte ou bem-aventuranças colocam esse aspecto. Mahatma Gandhi colocou que se a gente perdesse todas as obras sacras, todas as obras no cunho religioso e moral, e tivesse apenas o Sermão da Montanha, a gente não teria perdido nada. De tanta importância que tem o conteúdo desse Sermão do Monte para a gente compreender o que é necessário para mudar. E o que é colocado por Jesus, então, sobre pobres de espíritos? Essa primeira bem-aventurança. Quando a gente analisa, eu até perguntei para minha esposa o que ela entendia. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí ela deu exemplos de pessoas que eram pobres de espíritos no sentido ruim. Porque querendo dizer que pobre de espírito é ser ruim, é ser desse jeito. E isso gera realmente um conflito. Porque quando a gente trazer para os dias atuais essa expressão pobre de espírito, muitas pessoas relacionam com essa questão. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Na época de Jesus, era considerado pessoas de espíritos nobres aqueles que tinham muito, tanto dinheiro quanto conhecimento. Então, os fariseus, os doutores das leis, eram conhecidos como
que tinham espíritos nobres, e os pobres de espíritos aqueles que não eram intelectuais ou que não tinham conhecimento, ou até mesmo bens materiais. Jesus demonstrou isso, colocou dessa maneira para entender que o principal ali não era o conhecimento ou os bens materiais, as coisas como o mundo olhava. Ele coloca o pobre de espírito como o humilde, a humildade. Então, todo aquele que for humilde, ele herdará ou possuirá o reino dos céus. A gente pode colocar assim, humilde, o simples. Então ele coloca com essa premissa de bem-aventurados os pobres de espíritos, colocando aqui a importância de sermos humildes, de trabalharmos essa virtude da humildade. E por que ele traz inicialmente essa bem-aventurança dos pobres de espíritos no quesito da humildade? A gente pegou no dicionário o significado da palavra humildade. Humildade vem do latim humilitas, derivado do humus, terra. Representa a consciência da nossa condição terrena e de nossas limitações como seres em evolução. Não é rebaixamento ou falta de autoestima, mas o reconhecimento honesto de quem somos diante da grandeza divina. Então esse é outro ponto que a gente também tem que... Então a gente entendeu que pobre de espírito não está relacionado a baixa inteligência, nada disso. Está relacionado à humildade. E a humildade também aqui, muitas vezes as pessoas confundem a humildade com a falta de alguma coisa, porque as pessoas dizem que aquela pessoa tem pouco poder aquisitivo, pouco remuneração financeira, ou pouco dinheiro, alguma coisa assim. Diz que aquela pessoa é humilde por causa disso, e não necessariamente. A humildade está ligada aos sentimentos, a como a gente se sente diante do próximo e principalmente diante de Deus. O humilde, ele reconhece a grandeza de Deus, ele não se vê acima de Deus. Então a humildade que Jesus traz é nesse sentido, reconhecer que somos menores, que somos necessitados de um Pai maior, e reconhecer também, assim, que a gente vai ver mais para frente, lá para o final, que a gente precisa um do outro. Esse também é o sentido de humildade. E o sentido moral é que a humildade a gente colocou como a mãe de todas as virtudes, porque analisando e estudando a gente começou a ver todas as outras virtudes. Todas elas precisam da humildade antes. Todas elas, para a gente praticá-la, para a gente ser paciente, para a gente ser caridoso, para a gente ser benevolente, para a gente perdoar, tudo isso é necessário ter humildade antes. Sem humildade a gente não consegue praticar nenhuma das outras virtudes. Então ela é a mãe das virtudes. Por isso que é importante que a gente venha a trabalhar isso, reconhecer isso. E o primeiro ponto para começar a entender ou a trabalhar essa questão de ser humilde é reconhecer o nosso ponto dentro do universo. Como a gente falou anteriormente, nós somos criaturas criadas por Deus. É claro que tem que partir desse ponto de acreditar em um Deus. Não adianta não acreditando, é claro que vai fazer não vai ter sentido o que a gente está colocando. Acreditando que existe um Deus, nesse sentido, e se colocando ele como criatura criada por Deus, a gente começa a trabalhar esse sentimento de humildade, que tudo depende dele, que tudo está dentro da sua lei, e não porque ele quer, e não porque ele está ordenando lá de cima, e sim porque ele criou leis que nos levam a progredir, dependendo das nossas escolhas, mas que nada passa por ele, nada deixa de passar por ele. Deus está olhando tudo. Não é aquele ditado que diz que Deus sabe até o fio de cabelo que cai na nossa cabeça? Então ele realmente sabe de tudo. E esse ponto é necessário para que a gente consiga trabalhar esse sentimento de humildade. Lá no capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos, que tem no Evangelho, é o capítulo 7, se não me engano, ele coloca na primeira parte que muitos conflitos se criaram dentro da sociedade de pessoas que se acham acima de tudo, principalmente aqueles que têm um intelectual muito avançado, ele com o orgulho também muito avançado, que é o contrário à humildade, criaram conflitos achando-se acima de Deus. E não, muitas vezes, aquela que a gente falou antes, de que, eu não acredito que existe um Deus, é porque percebe-se que ele não quer ter essa humildade de reconhecer que existe algo acima dele.
algo acima de nós. Então, mesmo aquele que é intelectualmente, tem um grande conhecimento, ele tem que reconhecer que acima dele há Deus. E Allan Kardec coloca ali nos textos que muitas vezes ele deixa o orgulho tomar conta porque não conhece o que está por trás das situações. Por exemplo, muita gente não aceita a vida após a morte, por quê? Porque nunca viu um espírito, porque nunca conversou com um parente que já se foi. Então ele se acredita acima disso pelo orgulho e só diz que vai acreditar se alguém aparecesse para ele, ou se o espírito tivesse ali presente e falasse algo. Então Deus, ele não vai fazer isso, porque ele não quer que a gente reconheça por esse sentido, tem que provar, porque muitos é provado e mesmo assim não acreditam. Então nós temos que partir do ponto de ter a humildade, que somos criaturas criadas por Deus, simples, e somos, é claro, perfectíveis. Vamos alcançar essa perfeição, mas estamos nesse progresso. Na pergunta 9 do Livro dos Espíritos, é questionado assim: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Por que a gente colocou essa pergunta aqui? A gente vai ler a resposta e a gente já vai entender. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. Muita gente questiona como é que a gente vai conhecer Deus, como é que a gente vai acreditar Deus, como é que a gente vai ver que realmente existe Deus. Pode ver que a pergunta 9 que está lá no iniciozinho do Livro dos Espíritos, que inicia com quem é Deus. Como é que a gente vai reconhecer Deus? É só a gente ver a obra. Temos que ter a humildade que o homem não é capaz de criar algo como uma árvore, ou como a natureza, ou como os animais, ou até mesmo os seres vivos, os nossos corpos. E o homem ele busca tudo isso através da ciência, muitos desconsiderando o lado espiritual, o lado de Deus, para tentar alcançar isso, achando que vão conseguir, mas sempre falta alguma coisa, sempre falta algo, que é o que a divindade traz, o espírito. Então, o homem já criou diversas máquinas. A inteligência artificial, que muita gente coloca como inteligência, mas nada mais é do que um monte de conteúdo que a pessoa vai autocompletando, mas não tem uma inteligência por trás, e sim uma máquina que processa diversas informações e te dá uma resposta com base em estatísticas. A inteligência, que é a inteligência humana, é muito maior do que isso. Vem junto dela o sentimento, e isso só é possível através da criação de Deus. Para que a gente acredite em Deus, muita gente pergunta isso, principalmente amigos que quando vêm nos questionar se a gente é de alguma religião, ou quando a gente está se conhecendo alguma pessoa, pergunta se a gente segue alguma religião e o outro se diz ateu. Mas como é que eu vou acreditar em Deus se eu não vejo nada? É muito orgulho, ou é algo, se sentir muito superior para achar que toda essa criação, todo esse universo foi criado ao nada, ou que a gente é capaz de criar tudo. A gente tem que sentir Deus para poder reconhecer e criar esse sentimento de humildade. Quando a gente começa a fazer uma análise de tudo que está ao nosso redor, esse sentimento ele vai crescendo e vai se desenvolvendo. Não pode se deixar levar, porque uma vez eu já comecei a pensar tantas coisas e a gente vai meio se confundindo porque a gente não está na capacidade de entender a grandeza de Deus. Mas a gente tem que fazer essa reflexão para criar esse sentimento, sentar, olhar para o céu, a gente vê o sol, a gente vê a lua, vê os animais, mas principalmente um universo que é gigantesco, que dentro de um único planeta, dentro de uma galáxia, onde existe uma estrela que não é nem de perto a maior do nosso universo, nem sequer da nossa galáxia. Dentro dessa galáxia, dentro do universo, há a nossa galáxia, outras galáxias e bilhões de galáxias, e que o universo a gente não conseguiu nem chegar até o fim. Como que a gente vai olhar para tudo isso e realmente não reconhecer a grandeza e que existe um Deus? E que existe um Deus maior e que algo foi criado? A própria ciência, muitos cientistas já começaram a analisar e viram que a possibilidade de tudo isso ser criado ao nada é quase nula, é quase impossível. Esse sentimento todo que a gente vai criando conforme essa análise, vai criando esse sentimento de humildade.
Então, parte desse ponto para que a gente inicie, entendendo a nossa pequenez, entendendo a que ponto nós estamos, e aí sim, daqui a gente vai vindo para o individual, a gente vai olhando o que a gente precisa se modificar, o que a gente precisa analisar desse ponto da humildade. Até ele coloca lá, no segundo item desse capítulo, ele fala até que o Espiritismo ele traz uma noção para aqueles que têm essas dúvidas. Ele traz uma ideia através do seu Consolador Prometido, através dos exemplos que o Espiritismo trouxe, das mensagens do lado espiritual, que também faz com que aquele que não analisa a fundo e leva a razão não vai compreender. Mas quando a gente leva a fundo tudo que o Espiritismo trouxe, principalmente as comunicações no seu início, através do fenômeno mediúnico, a gente vai conseguindo entender que há algo maior e que esse orgulho, que antes se tinha por não entender, vai caindo por terra. A gente entende que há uma vida após a morte. E ele coloca lá que o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levam consigo aquilo que faz verdadeira grandeza no céu, e o que se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram que deixar aqui na terra, lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Ele vem mostrar que o Espiritismo, ele demonstra isso, que não adianta aqueles orgulhosos que se dizem acima de tudo, que após desencarnar, o que nos coloca no lado espiritual, num patamar melhor, não vai ser aquilo que a gente tem na terra de material, e sim o lado espiritual. Seguindo adiante, assim como a gente fala da humildade, tem que trazer o contrário, que é o orgulho. E a gente foi procurar 2 perguntas do Livro dos Espíritos que fala sobre o orgulho, e a gente achou a 785 e a 487. E a 785, ela vem colocar, Kardec questiona qual que é o maior obstáculo do progresso. E os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. O orgulho, que é o contrário da humildade, aquele que é orgulhoso não é humilde, ele é o maior obstáculo para o progresso. E aí a gente vai entrar agora, por que ele é o maior obstáculo para esse progresso, o orgulho? O orgulho ele se torna um maior obstáculo porque a gente acha que é superior tanto a Deus, como a gente falou anteriormente, mas principalmente agora aqui, falando desses assuntos, dessas virtudes que a gente tem que trabalhar, no sentido ao outro. A gente se acha superior ao outro. Por isso que ele é o maior obstáculo para o progresso. Ele não deixa, não no progresso da humanidade como um todo, mas principalmente no nosso progresso. Quando a gente é orgulhoso, a gente não reconhece o que precisa melhorar. Quando a gente é orgulhoso, a gente não reconhece os nossos defeitos. Quando a gente é orgulhoso, a gente não sabe o que precisa, a gente até sabe, mas não aceita que é inferior e precisa modificar. Então, quando a gente vai deixando esse orgulho de lado, vai começando aquilo que a gente tem que fazer, que Santo Agostinho já falava há muito tempo atrás, a reforma íntima. A humildade é o primeiro passo que a gente deve criar, construindo a partir de reconhecimento de Deus e da nossa pequenez, do que ponto que nós estamos. Com essa humildade, a gente vai reconhecendo também os nossos defeitos, tudo aquilo que a gente precisa se modificar, e com essa humildade a gente vai construindo essa reforma íntima, construindo essa mudança, que é impossível eu me modificar se eu for orgulhoso, é impossível me modificar se eu não reconhecer aquilo que eu preciso mudar. Santo Agostinho não falava que para modificar, para analisar, construir essa reforma íntima, ele não sentava durante o dia e analisava tudo aquilo que ele precisava modificar, criava um plano e assim botava em prática? Só era possível fazer isso porque ele era humilde ao ponto de dizer que ele era inferior, que ele tinha um defeito. Hoje, a gente acha que é superior. Muitas vezes se engana até quando estamos dentro de um centro espírita. A gente acredita que vindo ao centro espírita ou que ser espírita, a gente está salvo e não precisa modificar mais nada. Pelo contrário, ser espírita é reconhecer que a gente precisa se modificar. Tanto que está lá no capítulo
17, sede perfeitos. Se reconhece o verdadeiro espírita pela mudança que ele faz e pela batalha que ele tem em modificar suas má tendências. Só é possível ter a batalha contra as minhas má tendências se eu tenho a humildade de reconhecer essas minhas má tendências. Então eu tenho que ser humilde para reconhecer isso e traçar um plano. A humildade faz com que eu reconheça e comece a me modificar. Sem reconhecer isso, eu não me modifico. Tem uma parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano, com certeza todos já conhecem, que havia o fariseu e o publicano, e Jesus contando que eles foram fazer a sua oração no altar, num templo. O fariseu, ele foi até o começo, até o início do templo, até lá na frente, onde todo mundo podia ver. E ele falava que não tinha nenhum defeito, que ele jejuava, que ele pagava o dízimo, que ele fazia isso e fazia aquilo, se sentindo superior. Já o publicano, que já era mal visto pela sociedade por ser o cobrador de impostos, mas nada mais ele estava fazendo do que fazendo a sua função, o seu trabalho para que ele era contratado, ele reconhecia todos os seus defeitos lá no fundo do templo, de cabeça baixa, e rezava, reconhecendo aqueles defeitos que ele tinha para melhorar. Senhor, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, eu sei que eu tenho meus defeitos, mas eu quero melhorar, eu quero batalhar para isso. E aí Jesus questiona, qual dos dois a prece foi atendida? O publicano, com certeza, responderam. Então aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será rebaixado. Com isso a gente percebe que esse ponto de reconhecer nossas más tendências é essencial, porque a gente abre campo para modificar e também para a espiritualidade amiga nos ajudar. O publicano ali, a sua prece foi atendida e os espíritos superiores, eles vão ajudar, porque ele está ali pronto para receber o auxílio. Se a gente não está pronto para receber o auxílio, a gente não está aberto a receber críticas, a gente não vai começar a se modificar. Tanto é nesse lado da oração, da prece, como também, por exemplo, no contato com os outros. Quando a gente está conversando e alguém vai lá e nos critica, o humilde lhe reconhece aquela crítica, muitas vezes pode ser uma crítica infundada, mas deve-se reconhecer aquela crítica, tirar algo de útil ali e começar a se modificar. Toda crítica, ela tem alguma coisa que a gente pode retirar de útil. Então a gente não deve tratar com orgulho ou se ferir, como é colocado também lá, que vai ser outro tema, os brandos e pacíficos, quando fala sobre a cólera. A cólera nada mais é do que o orgulho ferido. A gente achar que é superior, que não tem defeito nenhum, e aí quando vem algo contra a gente, alguém vai lá, toca o nosso calcanhar, alguma coisa assim, a gente vai lá e se sente empolerado, a gente entra em cólera e se fica com o orgulho ferido. Não temos que ter esse sentimento, porque ele nos bloqueia o progresso. Por isso que é colocado que o maior inimigo do progresso é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo junto por causa da caridade, que a gente também vai falar aqui. Que junto com a humildade tem que ter a caridade, porque a caridade nos leva ao progresso. Então a gente trouxe também a caridade para falar desse tema, porque as duas andam juntas. Se o maior obstáculo para o progresso é o orgulho e o egoísmo, as maiores virtudes para alcançar esse progresso são a humildade e a caridade, que elas andam juntas. Só é possível eu ser caridoso se eu for humilde. Não tem como efetuar a caridade, que é aquela que nos leva à salvação, sem ser humilde. Por quê? Tem dois tipos de caridade. Aquela caridade que a gente quer demonstrar e quer ostentar, dizendo que eu estou fazendo aquilo e demonstrando para todo o mundo, para todo o universo que eu estou fazendo aquilo porque os outros vão olhar, ou quero ganhar um benefício daquela pessoa que eu estou dando, ou para a sociedade me ver como bonzinho. Mas a caridade que vem junto da humildade, ela faz pelo amor. E a humildade está junto dela, porque para efetuar a caridade a gente tem que se pôr no mesmo patamar, na mesma situação da outra pessoa, seja financeira, seja intelectual, seja de qualquer fator, a gente tem que se colocar. Porque quando a gente faz a caridade, a gente não tem que pensar só apenas no bem que está fazendo ali, seja financeiro, seja material, ou seja até moral, conversando com a pessoa, mas tem que pensar como a pessoa está se sentindo naquilo que a gente está fazendo.
Porque às vezes a gente está fazendo a caridade e acaba humilhando a pessoa, dando na frente dos outros, ou chegando lá de um jeito que vai humilhar o outro se sentir mal, porque muitas vezes aquele que precisa não pede. Tanto que tem um exemplo no Evangelho, que havia uma mãe e uma filha, que é uma mulher que fazia caridade, e para fazer essa caridade, antes de ir fazer, o que ela fazia? Ela tinha muito dinheiro, e toda vez ela estava com roupas assim, um pouco mais caras, de custo financeiro maior, e para fazer a caridade, ela ia em casa e botava roupas, não que ela se sentia superior, mas que ela queria, quando chegasse até as pessoas para fazer a caridade, ela queria que o outro não se sentisse mal. Então ela se vestia um pouco mais simples, para que o outro não visse como um favor. Então, até na caridade, tem que estar junto à humildade, para a gente se colocar no mesmo patamar do outro e também tratar o outro com atenção, não querendo humilhar. Essa é a verdadeira caridade. E tudo isso, a gente falou sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, e a segunda parte, que Jesus diz que com isso vai ganhar ou vão ter o reino dos céus. O que seria esse reino dos céus que é prometido para os humildes, para os pobres de espíritos? O reino dos céus nada mais é do que a nossa paz de consciência, a nossa consciência tranquila, ou um bem-estar no lado espiritual. É estar tranquilo com o que a gente tem alcançado, tudo aquilo que estava dentro das nossas possibilidades, estar com a consciência tranquila. É ter alcançado essa felicidade que tanto a gente almeja, que só é possível quando a gente tem todo esse processo, ter colocado em prática todas essas virtudes. Tanto que lá na pergunta 922, é questionado aos espíritos, aqui ele fala um pouco do lado da felicidade, do lado material, mas a gente trouxe para a gente entender o que seria essa felicidade, tanto que a gente pode alcançar no lado material. 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum em todos os homens? Então a gente trouxe essa porque olha o que ele vai dizer, que é comum para que a gente consiga alcançar a felicidade no reino dos céus e também aqui na terra, uma felicidade relativa. Ele fala a posse do necessário, e com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então essa consciência tranquila, ela vai nos dar felicidade tanto na terra, que é alcançar esse reino dos céus, é um fator interno, já pode ser construído no caminho que a gente está trilhando até o desencarne. Esse reino dos céus não vai ser alcançado apenas após o desencarne, ele vai ser construído com as atitudes que temos aqui. E é construído com a consciência tranquila. E essa consciência tranquila só é alcançada quando a gente está de acordo com a lei divina. E estar de acordo com a lei divina é estar praticando tudo aquilo que é possível que a gente consiga das virtudes trabalhando no dia a dia. Assim a gente consegue alcançar essa questão. A gente trouxe um videozinho, antes de passar o último slide, antes de colocar a última informação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Que vem falar bem sobre essa questão da simplicidade, da humildade, e que traz realmente essa felicidade que a gente tanto almeja, que é o reino dos céus, é a consciência tranquila, que não precisa ter muita coisa. Deixa eu... tá. Só. Não está dando para outra. Eu botei no notebook que não estava.
ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Então, só para finalizar, tem um último item desse capítulo, que é a missão do homem inteligente na Terra. Então, para a gente alcançar esse reino dos céus, que a gente tanto almeja, a felicidade que a gente tanto almeja, a gente tem que fazer o nosso papel na Terra, a nossa missão. Uma das perguntas, uma das respostas, referente à pergunta do Livro dos Espíritos, que eu, quando estudei, comecei a entender, assim, estudei, li umas 2, 3 vezes, que eu mais gosto, é a resposta da pergunta 132, que é: qual que é o objetivo da reencarnação? A gente sabe da missão, das expiações, das provas e das expiações, mas o que me chama a atenção na resposta dessa pergunta é que visa a outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, todos nós temos uma parte dentro da obra da criação. Todos nós temos um propósito onde nós estamos. Isso tudo começa com o amor ao próximo, com a humildade, com a caridade. Todos nós temos o nosso papel. E que se cada um fizer esse papel, todos nós podemos alcançar essa felicidade e proporcionar também para aqueles que estão ao nosso lado. Então, cabe a cada um reconhecer isso e botar em prática todos esses ensinamentos que Jesus trouxe e que a doutrina também esclarece. Então, esse é o tema que a gente tinha para a noite de hoje. Eu agradeço a Deus e a casa pela oportunidade. Boa noite.